para o nosso quarto encontro vocacional e é com muita alegria que com vocês iniciamos esse nosso encontro cantando uma música, de franciscana para alegrar o nosso dia. Irmão Francisco se fez ideal de vida, lei na vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, lei na vida se tornou. Ainda jovem sentiu-se chamado, entre a vida e a morte também. Era a voz que clamava no alto: Francisco, Francisco, vem. Francisco, Francisco, vem. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto encontro vocacional, como disse Frei Ítalo. Nós, diretamente aqui do Noviciado Santo Antônio, acolhemos você com muita alegria, neste 26º domingo também do tempo comum, nesse dia da Bíblia. Então você, vocacionado, vocacionada, que chega mais uma vez para participar conosco, depositando ao Senhor a sua vida, a nossa vocação, é o Senhor quem nos chama. Por isso nós vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre o nosso encontro, para que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que caminharmos de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Então, desde já, vai deixando as perguntas que forem surgindo ao longo deste encontro, algumas contribuições também, aqueles que desejam fazer. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos ter um bom encontro sobre a graça de nosso Deus. Hoje vamos refletir um pouco, com vocês. Se vocês, como Frei Christian falou, tiverem perguntas também para fazer em torno sobre vocação, podem fazer, sinta à vontade. E hoje vamos nos caminhar, no caminho da vida consagrada, falar sobre a vida consagrada, as características. Os outros encontros falamos sobre a vocação, no geral, sobre a vocação ser chamado de Deus, filho de Deus, depois sobre o batizado, sobre também depois sobre a vida matrimonial, depois a vida da ordem, do presbítero e também da vida religiosa. Depois falamos também sobre o chamado, sobre o que queres que eu faça, que refletimos com a frase de Francisco. Francisco também ia diante do crucificado perguntando isso. Então fomos assim, no caminho, e hoje vamos refletir um pouco sobre a vida consagrada, as características da vida consagrada. Você que se sente chamado, que está pensando nisso, então vamos dar abertura para isso hoje, com a graça de Deus, falar sobre isso, um pouco sobre isso, essa experiência que também estamos vivenciando, no noviciado e que já vivenciamos. Então vamos comunicar isso a vocês. É muito interessante quando nós tratamos de vida consagrada, como o Frei Tiago apresentou aqui, um pouquinho, esse modo de vida dentro da igreja, que se faz presente na igreja e no mundo, de pessoas que se consagram inteiramente, A gente fala de consagração e essa consagração se fala no total, Uma pessoa que se consagra inteiramente a Deus, Nos serviços, Na diversidade de serviços, Carismas que existe dentro da nossa igreja. Então hoje, como nós vamos falar de consagrados, não tem um espelho melhor de um consagrado, de uma consagrada, do que Maria Santíssima, Ela que é o espelho de todo consagrado que realmente soube falar o seu sim.
Então, para a gente entender um pouquinho o que é essa vida consagrada, o que é o consagrado, a consagrada, quem é que faz, né, esses votos, essa consagração inteiramente a Deus, né, no serviço à igreja, no serviço aos irmãos, no serviço aos pobres. Essas pessoas que se consagram são as pessoas, né, comuns, essas pessoas que querem viver essa radicalidade do batismo, né, essa radicalidade realmente de viver perto de Deus, né, de viver como um outro Cristo na terra. Isso, né, tanto é para os homens quanto para as mulheres, de modo muito especial. Na nossa igreja temos, né, grandes estilos de vida consagrada feminina, a vida contemplativa, a vida ativa, né, a vida em missão, né, aqueles que se dedicam à missão, que é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre missão também, que é uma característica muito especial da vida franciscana. Mas falando de vida consagrada e falando de consagrados, a gente tem um questionamento, uma pergunta. O que é um carisma? O que é um carisma na igreja? O que é um carisma para nós? A gente fica com essa interrogativa, a gente fica com essa pergunta. Carisma, o dom que Deus, esse dom que Deus nos dá, né? Na igreja nós temos uma diversidade de carismas, né? Uma diversidade de dons, né? Naquilo que a gente pode desempenhar. Então, o consagrado é aquele que vive o seu carisma também específico, né? Numa especificidade. E vamos tratar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as questões do carisma. E falando então de carismas, aqui a gente tem espelhos de consagrados, né, que se dedicam ao serviço ao outro, né? Qual que é o tipo de carisma e de dom que Deus, né, me apresenta, me chama para hoje a seguir, né? Qual foi o carisma e o dom que Deus nos chamou para estar aqui no noviciado hoje, né, fazendo esse encontro vocacional com vocês? Então fica esse questionamento, né? Qual o carisma, o que Deus quer realmente de mim, né? O que Ele me chama? Como o Frei Ítalo falou, carisma, né? E quando falamos de carisma, vem logo a lembrança, né, do carisma. E de fato é carisma do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo que Deus nos dá, né? Que anima toda a igreja, que sempre animou, né, desde os apóstolos e perpetua, né, até hoje. Então, essa graça do Espírito Santo que sempre é dada a nós, né, homens, mulheres, e que bom que tem, né? Então, cada um tem esse dom do Espírito Santo, aquele que se entrega a Deus, que é batizado, e a igreja edifica isso, né? Na igreja tem as diversas formas, né, para se atuar na vida, na sociedade, na igreja, diante do carisma, né? Então, carisma também de ser um educador, carisma também de zelar pela igreja, carisma, como São Paulo fala, né? Diversos carismas, aqueles, São Pedro também, né? Aqueles que são pregadores, aqueles que são apóstolos, aqueles também que são servidores, né, que exercem a diaconia. Então, cada um é algo específico, né, que caracteriza a pessoa, caracteriza o dom dela, né. Então, a gente, com a graça de Deus, vê esse nosso dom, né, esse nosso dom de atuar na igreja, que parte do nosso coração, que nos sentimos bem, né, exercer esse dom. Então, a partir desse dom, a gente vai vendo na igreja o que podemos fazer, né? Podemos fazer pelo que a igreja também nos dá. Então, e aí vamos discernindo, né? Onde melhor atuaremos, né? Com todo o nosso coração e empenho, né? Então, esse é a partida, né? A gente vê o que Deus nos deu e o que Deus nos deu perpetuar, né? Melhor frutificar, né? Então é como a parábola, né? O Senhor deu as sementes e saiu, né? Então a gente tem que
cultivar, né, esses dons que Deus nos deu, que Ele quer que a gente frutifique, né, que Ele quer o melhor para a gente, né, então é esse dom, né, que Ele quer que a gente nos fortaleça, nos desenvolva, né. Interessante como a gente vem colocando desde o início dos encontros, a vida consagrada, o vocacionado é sempre iniciativa da parte de Deus. Então a vida consagrada é uma partilha do coração de Deus comunicada ao homem. Então a gente olha para São Francisco, no tempo de São Francisco já existia a vida monástica da regra de São Bento, do estilo de São Bento, de Santo Agostinho. E Francisco, dentro do seu contexto, dentro do seu momento, encontra um modo para seguir o Senhor, que é pela vida consagrada, pela sua conversão. Pela conversão de Francisco, ele se sente chamado a Deus. Deus chama Francisco. Então é sempre essa iniciativa da parte de Deus. Então, nisso, a vida consagrada, é importante colocar isso também, que a primazia da vida consagrada é saber, é a vida de Jesus Cristo que nós escolhemos viver. É a vida da Santíssima Trindade que é partilhada e comunicada a nós. Aí está a centralidade da vida consagrada. Então nós vivemos a vida consagrada pelo quê? Pela pobreza, obediência e em castidade, que são partes da radicalidade da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí como assim? Só nós vivemos? Não, o leigo vive, mas nós somos chamados ao próprio de Jesus, aquilo que é o mais íntimo e aquilo que mais se assemelha na vida de nosso Senhor. Então São Francisco escolheu isso pela vida consagrada, pela pobreza, obediência e castidade, tendo como carisma, que é um modo específico de viver, que é a minoridade e a fraternidade, que são características próprias. Então a vida consagrada, que é a igreja, que Deus permite através da igreja que nós possamos viver, são de diversas formas. Todos os religiosos fazem votos: pobreza, obediência e castidade. Mas o carisma, que é esse modo próprio de ser, esse sentido próprio, quando você olha, você fala, ali é um franciscano, é um frade franciscano, é um carmelita, é um dominicano. Então, nesse estilo de vida, que toda a meta é nosso Senhor Jesus Cristo, mas pela minoridade e a fraternidade, que é o nosso carisma, que nós vivemos aprendendo, vivemos bebendo desse carisma, que São Francisco, ao olhar para o crucificado, conseguiu intuir, compreender e foi mastigando, martelando isso ao longo de toda a sua vida. E falando então de vida consagrada, de consagrados, esses que vivem, né, realmente a radicalidade do batismo e querem, né, viver, né, como outro Cristo na terra, a gente vê o sinal escatológico, que é a vida consagrada, né? Um sinal dos fins dos tempos, né? Que quando o nosso Senhor voltar, né, nós não vamos ser mais nem esposos ou esposas, né? Vamos ser todos, né, iguais perante ao nosso Senhor, né? Então o religioso é esse que vive esse sinal hoje na terra, né? De estar junto com o Senhor e ser como Ele, né? Como Ele no seu modo de vivência, né? No dia a dia, né? Trazendo as suas diferenças, né? As suas particularidades, mas vivendo como verdadeiros cristãos, né? Vivendo como verdadeiros batizados. E aqui a gente, como o Frei Christian bem apresentou, esse modo de ser franciscano, da fraternidade, né? Vivendo em fraternidade e minoridade, então, que nos características, né? Temos a vida consagrada dentro da igreja, e dentro da vida consagrada na igreja temos esse modo de ser franciscanos, né? Temos este modo de viver a nossa consagração como franciscanos, né? Como nessa particularidade de um homem que viveu há 800 anos atrás e quis viver desse jeito, né? E muitos outros quiseram viver desse jeito também, seguindo os passos de Francisco de Assis. E a gente tem, assim, umas características da vida consagrada e que também são muito próprias, né, da vida dos franciscanos, mas, num geral, todo consagrado e toda consagrada vive essa vida, a vida da fraternidade, de uma verdadeira experiência de comunhão. Acredito que todo consagrado, todo aquele que é chamado a se dedicar, né, ao serviço à igreja, ao serviço aos pobres, né, ou na vida monástica também, né, esse modo de vida tão
tão bonito dentro da igreja de consagração é chamado a viver a fraternidade. E quando a gente fala de fraternidade, é uma lógica, às vezes, no nosso mundo, no nosso dia a dia de hoje, que nós não compreendemos muito. Como que homens e mulheres, né, largam essa vida lá fora, né, a lógica do mundo lá fora. Como Francisco de Assis, né, esse jovem que teve o sonho de ser cavaleiro, né, largou a vida dele lá fora para se consagrar inteiramente ao Senhor, né? Nessa experiência de comunhão, né? De estar juntos, de trabalharmos juntos em favor do reino de Deus, da construção do reino de Deus. E a gente tem um espelho, né, de uma fraternidade que é perfeita. Essa fraternidade, eu sempre falo que é perfeita. Essa daí não tem como falar que tem problema. Essa daí não, essa é perfeita. Que é a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Vivendo, né, no espelho da Santíssima Trindade foi o modo que viveu os apóstolos, o modo que viveu, né, tantos consagrados no decorrer dos anos. E como o Frei Ítalo falou, né, e na Santíssima Trindade, que é o nosso espelho perfeito, assim, né, para vivermos a fraternidade na vida religiosa, né, na vida consagrada. Então, não podemos, como também o Frei Christian falou, não podemos viver a fraternidade sem ter a meta na Santíssima Trindade, né, porque a fraternidade é de Deus para Deus. Então, essa nossa dinâmica que fazemos de deixar tudo e seguir a Deus em fraternidade, ela se dá na Santíssima Trindade. Então, o nosso ser, o nosso objetivo de viver assim é pela Santíssima Trindade, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem assim, né? Então, cada um com o seu dom, né? Cada um com a sua característica, mas é uno, né? Trino e uno. Então, assim vivemos também em fraternidade. E a Trindade expressa o amor, né? Então, a gente também, né, tem que expressar o amor também, né? Então, o nosso espelho para viver a fraternidade é viver na Santíssima Trindade, pela Santíssima Trindade, né? Então, nessa lógica, né, que deixamos tudo e vivemos, né? Como o Ítalo falou, os apóstolos, né? Jesus deixou isso para nós e os apóstolos seguiam isso, né? E que hoje perdura até hoje, né? E isso é fantástico, né? A fraternidade somos chamados, né? Os homens e mulheres são chamados, né? A vida religiosa e tem essa característica da fraternidade. E claro, né? Temos nossas diversidades e tudo, mas só que as diversidades nos unem a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então devemos olhar para Ele e devemos atuar no cotidiano da vida diante disso, né? Diante da união, não da diversidade, né? Não de excluir o outro, né? Mas da união, como hoje na segunda leitura, né? Da liturgia de hoje fala, né? São Paulo fala sobre a união, né? Na carta dos Filipenses, e não a dispersão, né? Mas viver essa união como Cristo. Outro ponto muito interessante das características de uma vida consagrada e que quando nós paramos para pensar numa vida consagrada numa totalidade, né, é o serviço, né? O serviço que cada pessoa, cada consagrado no seu modo de ser ele faz, ele realiza, né? Esse serviço no nosso modo de ser franciscano, muito particular nosso, muito próprio nosso, é esse aspecto da missão, o serviço da missão. Quando Francisco de Assis escreveu a regra para os frades, né, uma grande curiosidade, quando Francisco escreve a regra para os frades, ele coloca um capítulo da sua regra, né, falando sobre a missão, de como os frades devem ir ao mundo, né?
como nós que hoje iniciamos essa caminhada franciscana aqui no noviciado, e também o Frei Wagner, que está há mais tempo aqui conosco, nosso vice-mestre de noviço, desempenha essa caminhada de missão, de escutar o que o Senhor realmente, me coloca a fazer no dia de hoje e no agora, Hoje Ele me chama para fazer isso, nesta missão específica, e Ele me coloca a disponibilidade também de, no dia de amanhã, nessa abertura, de partir também para uma outra missão, fazer aquilo que é sempre a vontade do Pai. Então é muito próprio dos franciscanos essa característica da missão, de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro das pessoas que mais necessitam. E temos muitas formas de missão. Quando nós falamos de missão, não podemos somente limitar missão em ir para outro canto, ir para outro lugar, mas pegamos o exemplo de santidade da padroeira das missões, que é Santa Teresinha. Santa Teresinha, que viveu em vida contemplativa e é padroeira das missões. A coisa mais bela, uma mulher que se consagra a Deus numa vida de um mosteiro, vive sua missão dentro do mosteiro, na vida contemplativa. De modo muito especial, a missão ela é muito valiosa, tem uma preciosidade para aqueles consagrados que vivem a vida ativa, mas os consagrados que também vivem na vida contemplativa, vive esse modo de missão muito bonito, de dedicar o seu tempo, totalmente o seu ser a Deus. E os franciscanos vivem essa missão muito belamente num caminho de itinerância. Francisco de Assis, que exorta os frades a serem peregrinos pelo mundo, como forasteiros, ir aos lugares, não se, assim podemos falar, a se apegar a somente um lugar, mas o claustro do frade ser o mundo inteiro, aonde tiver a necessidade, aonde for oportuno e realmente valioso pregar o Evangelho, que é a missão de todo consagrado, os frades ali devem estar, no serviço da missão. E uma característica nesse serviço da missão de todo consagrado, de toda consagrada, é a caridade. Nós sabemos que de maior de todas as virtudes é a caridade, como nos exorta São Paulo. É a caridade, essa caridade no serviço é muito importante, de colocar realmente Deus em primeiro lugar naquilo que nós fazemos. E aqui a gente vê na diversidade de carisma, na diversidade de dons dos consagrados que se dedicam a tantas obras, Vemos consagrados na educação, vemos consagrados na área da saúde, tantas irmãos que se dedicam à área da saúde, como a gente vê durante muito tempo os consagrados que se dedicaram a esse serviço especial na educação das crianças, na educação das pessoas. Os consagrados que se dedicam ao serviço da missão, no cuidado do asilo, com aqueles que já se encontram na flor da tua juventude, que já são jovens há muito mais tempo e que precisam de cuidados, e ver a beleza desses consagrados no serviço, na caridade para com o próximo. E como o Frei Ítalo fala, do serviço, é essa base, do ser missionário e a caridade, que nos fortifica no serviço, Então esse ponto de servir, servir a Deus nas pessoas, como o Senhor serviu e disse para todos nós servirmos, na última ceia. Então foi lá e lavou os pés dos apóstolos. Então é esse empenho de caridade, de missão que devemos ter, Então, a partir do nosso carisma, como falamos aqui, do nosso específico, entrar nessa dinâmica e com carisma é imprescindível que a gente não vá servir o outro, Pelo carisma essa dedicação de servir o outro na fraternidade, no ser missionário e pela caridade, A caridade nos move
totalmente, né? E como temos, muitos santos falam, São Paulo fala também, né? E temos que e São Francisco fala muito, e temos até a canção, né, da perfeita alegria, que mesmo se servirmos todos, se falarmos a língua dos anjos, pregarmos e convertermos todas as pessoas, se não tiver a caridade, né, o amor, nada isso serve, né? Então, ter essa noção em nós, né, em nosso interior, ter essa caridade. Mesmo que você faça só varra o chão do lugar que vai ser feito alguma coisa da capela, ou então de algum canto, ou então mexa a planta, ou cuida dessas coisas, das coisas mais pequeninas. Assim, se você exercer com caridade para Deus, para os homens, você está fazendo bem, né? Fazendo o melhor de si, né? Então, ter essa noção da caridade do serviço, né? Que é imprescindível para nós cristãos e para a vida religiosa, né? Que a vida religiosa, como os freios falaram, esse dom radical, né? Que é de Deus, que é dado a nós, e esse nosso radical de sermos, né, fraternos, e no serviço da caridade, né? Esse é o nosso modo de ser, né? Então, esse modo de ser de deixar tudo e viver para Jesus Cristo. Mas cada um pode viver para Jesus Cristo no seu modo de ser, nessa determinada função, né? No seu dia a dia. Então, outro aspecto e característica da vida consagrada, que também gostaríamos de compartilhar um pouquinho com vocês, é o estar com Deus, né? O consagrado que está com Deus. É muito interessante nós falarmos isso, né? Porque surge uma pergunta: como que uma pessoa assim está com Deus, né? Ele quer estar com Deus. Deus, às vezes a gente entende, né? Ele está em todo lugar, né? Mas o consagrado quer estar intimamente com Ele. Aqui, nesse ponto, nessa característica de uma vida consagrada, a gente coloca o consagrado que realmente é aquele que vive numa íntima oração com Deus, né? O consagrado é aquele que vive em íntima oração com Deus. É muito importante na vida de um consagrado, daquele que se consagra a Deus, viver em oração, né? A vida de todos aqueles que se consagram a Deus só é mesmo forte e tem realmente sentido se está atrelado à oração. E é um convite que nós fazemos para vocês que nos acompanham, né? Estar intimamente ligados com Deus a partir da oração, né? Que é a base, né, da nossa vida, é a oração, e do consagrado de modo muito especial, né? Que pede estar em íntima ligação com Deus através da oração. E nessa oração nós colocamos a fidelidade também, né? Do estar com Deus na fidelidade, em tudo aquilo que o consagrado desempenha no serviço, né, nos diversos serviços que ele pode desempenhar, na vida fraterna, né, no cuidado com os outros, é esta fidelidade de estar com Deus, né? O consagrado é aquele que sempre tem que estar fiel a Deus, né? E temos muitos exemplos de consagrados em nossa vida que viveram essa fidelidade, né? Francisco de Assis, para nós franciscanos, né, foi um exemplo de fidelidade a Deus, né, de estar junto com Deus. Clara de Assis, né, que também viveu a sua fidelidade. Temos tantos outros santos, tantos outros homens e mulheres consagradas que não são santos, mas que viveram sua vida na santidade. O consagrado é aquele chamado a viver na santidade, né? Então, tantos homens, tantas mulheres que viveram a fidelidade da vida consagrada, do estar com Jesus Cristo, né, nesse serviço diário, porque a oração não é, caros irmãos e irmãs, somente rezar um pouco, não, é rezar todo dia, é ser homem feito oração, que foi Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um homem feito oração, ele era oração.
Então, em todos os seus atos, em todos o seu proceder, Francisco de Assis estava nessa fidelidade, nessa oração. E é um convite que nós fazemos para você. Esteja realmente ligados com Deus, estejam nessa fidelidade, sejam homens e mulheres, né, feitos oração. Uma chave de leitura, desde o início do noviciado, até partilho com cada um de vocês, que tem ajudado muito nesse sentido da oração, de estar junto com Deus, é que nós somos chamados a esta vida muito mais. Então, nós só conseguimos fazer todas essas coisas, obras de caridade, sair, andar, ir para um lado e para o outro, a partir do momento em que isso está muito marcado, é ser movido por Deus. A partir do momento em que eu sou tocado e deixo ser tocado e movido por Deus, que é o amor de Deus, pelo amor de Deus, e testemunhar nosso Senhor. Essa é a maior. Então, aquele que está ensinando, aquele que está ajudando os mais necessitados, aquele, como o Frei é nosso vice-formador, como nós que estamos aqui, é um modo de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que é o convite especial de ser um consagrado, de ser um vocacionado, de estar aqui escutando, de estarmos aqui também transmitindo um pouco da experiência daquilo que o Senhor nos convida, é testemunhar Jesus Cristo. A caridade é o modo pelo qual o Senhor nos concedeu, e graças a Deus, um reflexo do coração dele é de testemunharmos a sua presença aqui neste mundo. O nosso Senhor veio e revelou a face do Pai na sua presença. Então, o consagrado também é aquele chamado pelo seu carisma a revelar Jesus Cristo aqui na terra, a ser continuidade de nosso Senhor. Não que nós somos merecedores, mas é porque Deus assim quer. Teria tantas outras formas, mas o Senhor também nos concede a oportunidade de salvação, a possibilidade de salvação. Então, muito mais do que antes um caminho exterior para o outro, também a possibilidade para mim e para você estarmos mais próximos dele. É somente estando próximos de Jesus que nós vamos conseguir. Ai, quem dera se um homem se converter, seja lá quem for, mas acima de tudo é testemunhar nosso Senhor. Esse é o maior convite da vida consagrada. Então, como os freis aqui falaram, né? Então, nós encontramos um modo próprio de testemunhar, né? Me identifico com aquele carisma, me identifico porque o Senhor nos dá essa oportunidade da identificação. Mas também, acima de tudo, é que nós ficamos claros em meio a tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, em todas as nossas dificuldades, as nossas alegrias, nossas tristezas, é em tudo isso sabermos testemunhar Jesus Cristo. Então, o homem feito oração, como o Frei Ítalo falou, como está em sintonia com Deus, é o modo próprio de fazer de Jesus Cristo. É isso que é a chave que diferencia todo o nosso, das instituições, das outras coisas. Qual a diferença então? Não é só simplesmente dizer de Jesus Cristo, não é só simplesmente entregar uma cesta básica, entregar um alimento, não. É o jeito de dizer como nosso Senhor fez, é o jeito de fazer as coisas como nosso Senhor fez, e acima de tudo, é ser, pelo menos tentarmos as nossas quedas, nos levantar, ser como nosso Senhor. Então, nosso Senhor veio e deixou escrito, falado, transmitido a vida dos santos, a todo momento nos comunica o modo de seguir. Basta abrir o coração e trabalharmos. Então, quero ser um consagrado franciscano? Vou me lançar, porque a graça de Deus jamais há de nos faltar. E falando assim de oração, como o Frei Christian muito bem colocou, né, de se lançar nesse projeto que Deus me convida, né, que esse convite vem primeiramente dele, né, Ele quem nos chama, né, e nós que damos esta resposta a Ele, né. Convidamos a você, jovem, que nos acompanha, né, venha ser um franciscano conventual, venha experimentar um pouco dessa vida franciscana. Você, moça, que também nos acompanha pelos meios de comunicação, tantas outras pessoas que desejarem seguir mais fielmente, procurem, né, aquele modo de vida consagrado que vocês realmente vejam e falam, não, o Senhor, eu me identifico com o Senhor aqui, e eu quero me lançar inteiramente ao Senhor.
Saiba que todo consagrado, toda a consagrada, todo aquele que se consagra a Deus, né, só é forte em sua caminhada se está realmente atrelado à oração, né? Está realmente numa íntima comunicação, num íntimo amor com Deus através da oração. Faça essa experiência realmente profunda de oração. A caminhada de um consagrado não é fácil, não é fácil. Há muita luta pela frente, há muita dificuldade, mas é muito belo. A coisa mais bela, acredito eu, compartilho isso com os irmãos aqui e com vocês que nos acompanham, é ver aquele consagrado e aquela consagrada, né, na flor da tua juventude, né, quando está com os cabelos brancos, né, ver ele assim e falar assim: esse daí realmente seguiu o Senhor, esse daí realmente se colocou na abertura, como o Frei Krishna comentou, de estar junto com o Senhor. Então, é uma coisa muito linda você ver os consagrados que realmente fizeram essa sua missão e que devolvem sua vida ao Senhor, né? E também ver aqueles consagrados que se dedicaram à missão e que viveram o martírio, né? É muito bonito você ver as histórias, né? A gente tem tantos santos que viveram, né, a partir, né, do Evangelho e sofreram martírio, né? É muito belo. Então, você jovem, queira vir, venha, seja um franciscano, seja um consagrado, uma consagrada ao Senhor, que essa vida ela é boa, não é fácil, mas também não é impossível de ser vivida. Não estou falando isso, né? Ela é muito boa de ser vivida quando você se coloca em abertura para o Senhor. Esse é o nosso modo, né? E aqui nessa forma de encontro, né, que propomos para vocês, e esse dia também é apresentar, né, esse nosso modo, essas características que nos impulsionam a viver, né, o Evangelho, a viver no modo de ser de Jesus Cristo, né, que Ele nos apresentou. Então, como os freis falaram, né, esse nosso modo de ser em Jesus Cristo e a nossa perseverança é nele, né? Então fomos chamados e somos a cada dia, né, por Ele que nos impulsiona, né? Então nos faz viver esse modo de ser, né? E como o Frei Ítalo falou, Ele toca o nosso coração, devemos abrir, né, o nosso coração para que sentir esse toque dele cada dia. E Ele que nos faz operar, né? Nos faz mover, né? Ser movido por Ele. Então, é nessa modo de vida que estamos e que estamos testemunhando, né? Com a graça de Deus, queremos testemunhar isso. E a nossa também proposta de estar aqui, né? Esse é um ponto do testemunho, né? Um lado do testemunho é esse, de falar com vocês, de convidar vocês, né, para essa vida que não é fácil, como o Frei Ítalo falou, mas também é muito bonito, muito belo, e essa presença de Deus faz, né, na nossa vida, né? Ele quer que a gente nos abra, Ele quer esse nosso templo, né? É nosso templo, e antigamente era o templo de Israel, né? Hoje é o templo de Christian, de Ítalo, de Frei Wagner, de Tiago e de todos os outros que se consagram a Deus, né? E quer que você também seja um templo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basta abrir. Se você quiser falar conosco, né, temos também as nossas redes sociais, temos também o número, né, para falar com a gente e tudo, e estamos abertos a conversar, né, com vocês, vocacionados, vocacionadas também, e aí a gente indica também outras casas também que possam ser mais específicas para vocês, mas vocês que querem falar conosco, estamos abertos, né, a esse caminho. Então, para a gente, né, trabalhar então agora esse último ponto da nossa conversa sobre a vida consagrada, vamos tratar um pouquinho dos votos, né, os votos evangélicos, né, os conselhos evangélicos. Porque nós falamos aqui sobre vida consagrada, né? Falamos sobre consagrados e consagradas, né?
Mas surge outro questionamento. Frei Ítalo, o que une os consagrados? O que faz ser uma pessoa consagrada? O que fala assim, mas tem tantos consagrados, tanta variedade de carisma, tantos modos de viver a vida, né, do consagrado. O que nos une são os conselhos evangélicos que todos os consagrados professam, né? A primeira pergunta, quando vê um noviço, né, eu acredito que isso foi uma experiência minha, quando a gente, né, entra no noviciado e recebe, né, a roupa dos franciscanos, o hábito franciscano, pergunta: Frei, mas por que no cordão não tem nó do Senhor, né? E eu falo, não, né, ainda não tem nó, porque ainda a gente está nesse caminho de consagração, de se consagrar totalmente ao Senhor, né? E, mas a gente vê Frei Wagner, Frei André, eles têm nó, eles, né, fizeram já a sua consagração ao Senhor e estão vivendo esta consagração ao Senhor, né? Aqui a gente fala de 3 nós, né? E a gente vai falar agora do que seria esses 3 nós, o que seria os conselhos evangélicos, né? Então, aquilo que nos une como consagrados, né, e que na vida consagrada tem os conselhos evangélicos, são 3, né, a pobreza, a castidade e a obediência. Esses são os conselhos evangélicos. E por que conselhos evangélicos, né? Que é a vivência do Evangelho, né, que veio do Evangelho, que é o próprio Senhor, né? O próprio Senhor Jesus Cristo viveu esses conselhos em sua vida. Ele viveu em castidade, ele viveu em obediência e ele viveu em pobreza. Então, os votos, né, os conselhos evangélicos é professar essa vida que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né, viveu. É muito belo, né, quando a gente vê e fala de consagrados que querem viver esses conselhos, esse modo de vida que foi nosso Senhor Jesus Cristo. E os conselhos evangélicos, né, como o Frei Ítalo falou, se formos parar para pensar, se formos estudar tudo, né, e ver, é muito amplo assim, e cada ponto, né, da pobreza, castidade e obediência tem estudos de teologia dos votos e tudo, é muito amplo. Não poderemos acabar aqui, né, e tudo, mas só que aqui é só um ponto para vocês terem, né, em sua mente, em seu coração, né. Então, como o Ítalo falou, essa vivência do Evangelho, né, a vivência do Evangelho é o ponto para vocês saberem, né, a vivência do Evangelho nos conselhos evangélicos, né, e esses conselhos, né, é esse nome que damos, né, os conselhos evangélicos é viver em pobreza, castidade e obediência, e é um sentido que Jesus Cristo viveu. Então aí a igreja muito sábia e os monges, né, os primeiros que viveram isso, pegaram essa vivência de Jesus Cristo, né, que viveu em castidade, em pobreza e obediência, né, sem nada de próprio. Então, e hoje vivemos assim, né, assim também, como eu falei, não, Jesus Cristo também a vida de Jesus Cristo, né, dá para viver em diversas formas assim, né, mas só que esse é o nosso específico também, né, viver nesse modo de ser, né, que assim esse modo de ser apresenta Jesus Cristo, né, apresenta o Evangelho, né, então apresenta em nós, né, vivemos em nós o Evangelho, né, então esse modo de ser mostra o Evangelho, mostra esses 3 modos de ser bem amplo, mas só que ao mesmo tempo é dinâmico e é único, né? Assim, a gente divide, mas só que também entrelaçam eles, né? A castidade, a pobreza e a obediência. E é uma aliança que fazemos com Deus, e primeiramente Ele que faz com a gente, né? A aliança que Deus faz com a gente e nós fazemos com Ele, né? Movidos por Ele, fazemos com Ele essa aliança. Que pelos votos nós encontramos aquele que é único e necessário, né? A pobreza de Cristo. Aí está a grande diferença, não é a miséria, porque a miséria não pertence a Deus, mas é a pobreza de Cristo, a obediência de Cristo e a castidade do coração de Cristo. A castidade porque nós encontramos aquele que é único e necessário em nossa vida.
a pobreza, não temos posse sobre nada, né? Nada está a nosso domínio, tudo pertence a Deus, e a obediência é a perfeita filiação de Cristo com Deus, também a nossa perfeita filiação com Cristo, através do nosso superior, na pessoa dos nossos superiores, na pessoa daqueles que nos ajudam melhor a compreender o caminho para o céu. Então, não dá para resumir, são coisas bastante amplas, mas nisso tudo é a vivência do Evangelho. Eu acredito que seja um pouquinho isso, né, que a gente queria compartilhar com você, irmão e irmã, que nos acompanha pelos meios de comunicação. Queremos fazer um convite muito especial a vocês, né, que nos acompanham. Estamos entrando no mês de outubro, esse mês tão especial, né, esse mês que comemoramos, na minha opinião, 2 dias importantes. Primeiro, para nós franciscanos, é o dia do nosso seráfico Pai São Francisco de Assis, no dia 4 de outubro, né? É o dia de São Francisco de Assis, e para nós é um dia muito especial, para os franciscanos, que recordamos, né, essa grande pessoa, esse grande homem que soube viver esses conselhos, soube viver como consagrado, né? um grande consagrado. E também nesse mês de outubro, de modo muito especial, a gente reza aqui no Brasil, o dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que também, né, Maria Santíssima é consagrada por excelência, né? E a gente coloca em oração essas 2 pessoas, Francisco, que é o padroeiro para nós franciscanos, e Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil, né? A gente reza, né, por todas as pessoas e de modo muito especial por toda a situação do mundo, pela pandemia, né? Então a gente coloca em oração, né, esse pedido. E convidamos a você, jovem, também, a participar conosco dos nossos encontros vocacionais da província São Francisco de Assis, né, que acontece todo mês. Vocês podem encontrar, né, através da página do fanpage do Facebook Franciscanos Conventuais, né, os links dos encontros vocacionais do Serviço de Animação Vocacional da província São Francisco de Assis, ou se não pelos canais do YouTube, né, dos Franciscanos Conventuais. Você pode acessar também. Lá nós, da província São Francisco, trabalhamos os temas, né, questionamentos, trabalhamos alguns questionários também, e você, jovem, é nosso convidado especial a trabalhar conosco, a participar conosco. Então entre em contato, como o Frei Tiago comentou, né, pelo nosso número do noviciado, que vai estar na descrição do vídeo, e também pelos meios de comunicação das redes sociais. Entre em contato conosco, venha conhecer os franciscanos conventuais, venha ser um franciscano conventual. E com isso, né, a gente vai encerrando, então. A gente deixa essa pergunta desde o primeiro encontro. Anotem, pelo menos foi experiência própria, me ajudou e me ajuda até hoje, que a pergunta é feita por São Francisco: Senhor, o que queres que eu faça? Então, coloquem-se diante de Deus, do Senhor Eucarístico, nas suas orações pessoais, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo para que sempre ilumine o nosso caminho, para sempre caminharmos de acordo com a vontade de Deus, porque é o melhor para o homem. Isso eu digo para vocês com toda clareza e com toda certeza, que caminhar com Deus é o melhor que nós podemos fazer nessa vida. Então, Senhor, o que queres que eu faça? E que através desse encontro e tantos outros meios que o Senhor concede a nós, para que assim possamos ter uma experiência e assemelharmos com seu Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, pedimos a bênção do Frei Wagner sobre o nosso domingo, a nossa semana, para que o Senhor sempre nos acompanhe e nos dê força na caminhada. Nós estamos, nesses dias, também celebrando uma novena em honra ao nosso seráfico Pai São Francisco, nós aqui franciscanos, aprendendo com ele a andar nos caminhos de nosso Senhor. Pedimos a ele que lá junto do Pai interceda por nós, interceda pelas vocações, todas as vocações da igreja, de um modo especial os que são chamados a serem irmãos menores, como ele foi. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do seráfico Pai São Francisco,
nossa querida Mãe Santa Clara, todos os santos da Ordem Franciscana. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você. Deus abençoe. Paz e bem. Paz e bem.